Eu acabei de contratar uma consultoria financeira pessoal de R$ 12.000 e no vídeo de hoje eu vou te contar por que isso não é tão louco quanto pode parecer. Mesmo a gente tendo por aí vários assessores de investimento que não te cobram nada e por que talvez possa fazer sentido alguma coisa do tipo para você também. Assim como a grande maioria das pessoas que tem nesse país, eu também não tive uma educação financeira desde cedo. E isso se refletiu de maneira muito clara quando eu consegui o meu primeiro emprego ali, ainda meio adolescente. E o que eu fiz assim que eu ganhava os meus primeiros salários? Exatamente, eu gastava tudo. Eu gastava comendo fora, eu gastava comprando qualquer porcaria que aparecesse na minha frente e com qualquer ideia que passasse pela minha mente. Fato é, no final do mês, raramente sobrava alguma coisa e se sobrava não demorava muito até achar alguma coisa para gastar aquele dinheiro também. E assim foi durante algum tempo. Conforme eu fui trabalhando na minha vida, eu comecei a perceber uma coisa, que eu não poderia contar com a Previdência, que mais cedo ou mais tarde esse troço vai explodir da face da Terra, provavelmente mais cedo do que a gente imagina, diga-se de passagem, mas eu comecei a perceber que eu não podia muito contar com o governo para me aposentar, e foi aí que eu comecei a repensar um pouco como é que eu estava cuidando do meu dinheiro e como é que as coisas estavam funcionando. E foi aí que eu comecei a estudar, foi aí que eu comecei a ler livros aí que são muito famosos sobre dinheiro, como O Pai Rico, Pai Pobre, como Psicologia Financeira, como Os Segredos da Mente Milionária e por aí vai. Vários livros que ajudam a gente a perceber as coisas de uma forma diferente, o quanto que a gente desperdiça dinheiro de uma maneira completamente maluca e que a gente precisa se planejar, especialmente se, como eu, você percebeu que a Previdência não vai funfar quando a gente for mais velho. E aí, tinha um problema. Tava tudo caminhando bem, só que eu comecei a perceber que a gente não tem um parâmetro muito claro, né? Quanto que é razoável você gastar em roupas? Quanto que é razoável você gastar com comida? Quanto que é razoável você gastar com eletrônicos? E por aí vai. Então foi aí que eu contratei a minha primeira ajuda financeira externa, que foi um planejador financeiro. Então foi um acompanhamento ao longo de um ano e a gente sentou lá e eu planejei de maneira vaga assim, quanto eu quero ter dinheiro na minha aposentadoria, mais ou menos quantas viagens eu quero fazer e que tipo de viagens e quando que eu vou casar e quando que eu vou ter filhos e quanto vai ser o meu custo de vida médio e por aí vai, por aí vai. E foi um exercício muito interessante por muito tempo. Foi um exercício que me ajudou a perceber que você vai ter um filho, cara, filho custa muito dinheiro e muito esforço e, se eu não tivesse planejado para aquilo e começasse a me preparar desde antes, talvez as coisas iam ser muito mais difíceis do que precisariam ser. E assim as coisas foram caminhando bem, tava tudo indo legal, até que eu comecei a perceber que tinha um problema. Muitas das nossas projeções, assim, lá pra frente, eram baseadas numa taxa média de rendimento, né? Então, o dinheiro investido que o André vai ter vai render mais ou menos X%, só que a Selic começou a ficar maluca no Brasil, meio que nessa época, assim, isso foi 2020, mais ou menos, a Selic começou a subir e descer que nem uma montanha-russa muito louca. Isso pode não parecer muito relevante se você não acaba para pensar nisso, mas se você fizer as contas comigo, você vai ver que esse troço importa muito. Então, por exemplo, hoje a taxa Selic está em 13,75% ao ano. O que significa aí que se você botar o seu dinheiro numa coisa bem conservadora, num tesouro direto, num CDB 100% CDI, qualquer coisa desse tipo, significa que se você colocar R$1 milhão nesse troço, ao final de um ano você vai ter um rendimento aí de R$136 mil, o que vai dar mais ou menos 11 pau por mês. O que é muito legal, 11 pau por mês é um salário, brilha os olhos de muita gente, com certeza. Mas em 2020, se você lembrar bem, a Selic chegou na sua baixa histórica e chegou a 2% ao ano. E 2% ao ano de 1 milhão daria 20 pau, o que daria R$1.600 por mês. E nesse contexto eu comecei a ficar um pouco tenso, porque assim, como é que a gente vai de um cenário com o dinheiro X que eu tenho investido, você vai de 1.600 a 11 mil, que é uma diferença tão grande, e eu comecei a perceber que aquele planejamento, ele estava insuficiente, aquele negócio não ia ser o bastante se eu quisesse ter uma vida plena, sem preocupações ali na frente. Então a gente voltou a começar a repensar esse negócio todo. E foi aí que assim, eu comecei a estudar mais, eu comecei a investir por conta em diferentes tipos de aplicações, entender quais são as implicações que tem disponíveis e tudo mais. Foi um contexto também já meio nesse pós-pandemia, minha consultoria começou a dar muito mais certo, começou a entrar mais dinheiro do que entrava antes, e eu comecei a pensar sobre qual a melhor maneira de fazer os meus investimentos funcionarem da maneira como eles deveriam. E isso, inclusive, se deu muito em função
de eu ter tido alguns clientes do mundo financeiro também. Comecei a entrar mais nesse mundo de, que tipo de aplicações existem, quais são os riscos não óbvios que existem por aí, e o quanto esses assessores gratuitos que talvez você encontre de instituições que eu não poderia nomear, porque eu não quero ser processado por ninguém, às vezes tem certos conflitos de interesses, porque afinal de contas, se você tem uma empresa que te sugere investimento da mesma maneira que muitos bancos fazem, e o cara tem uma certa meta que ele precisa bater, ou a instituição precisa desovar certos investimentos que não necessariamente são os investimentos mais adequados para o seu perfil de risco, ou para o momento que você pretende liquidar esse investimento, ou qualquer coisa dessa natureza, você pode entender como muitas vezes o seu interesse não vai ser o mais bem preservado nessa história. E a gente está num momento agora em que a Bolsa de Valores está meio em baixa. Porque tem uma coisa louca nessa história, né? Todo mundo tá procurando o dinheiro fácil, todo mundo quer o ticket de loteria do, vou colocar R$1 aqui e vai sair R$1 milhão do outro lado, né? E a verdade é que não é assim que as coisas funcionam, aliás, muito pelo contrário, eu diria até. O fato da renda fixa estar tão alta é o que faz com que a Bolsa de Valores se torne tão atrativa, diga de passagem, por mais que pareça contraintuitivo. André, mas eu não vou ganhar muito dinheiro colocando dinheiro na renda fixa? Sim, você vai. Agora, talvez daqui a 2 anos já não seja tão interessante assim mais. Se você quer colocar um pé em ações, esse é o momento, porque afinal de contas, tem muitas empresas que estão muito descontadas, muitas empresas ainda estão sofrendo desse pós-pandemia, tiveram seus resultados afetados e estão com valores muito descontados. Até porque uma Selic alta faz com que o dinheiro que essas empresas precisem, que elas tomam com banco e tudo mais, esteja estrangulando elas um tiquinho. Então, esse é um momento muito oportuno para entrar nesse mundo. E aí chegou o momento de que eu tive que reconhecer a minha incompetência e perceber que eu não sou um cara nem um pouco sabido em ações para dizer assim, aqui que eu vou colocar meu dinheiro. E foi por isso que eu resolvi contratar uma consultoria que vai me acompanhar, que sentou comigo e entendeu o que eu quero, quais são os meus planos, os meus desejos, o meu perfil de risco, e a gente está estruturando um plano de investimento aí para o próximo ano, de forma a aproveitar ao máximo as oportunidades que existem por aí. Vai dar certo? Não sei. Talvez sim, talvez não, pode ser que daqui a 1 ano eu vire para você e te falo que essa foi uma grande cagada e você jamais deveria contratar um planejador financeiro, especialmente se ele for caro. Mas eu acho que é uma coisa que vale a pena. Eu acho que é uma coisa que vale a pena porque eu sempre gosto de pensar assim, o que as melhores pessoas do mundo fazem? O que as pessoas mais competentes nisso aqui fazem? E eu não consigo imaginar uma pessoa que tenha muito investimento, que tenha muito dinheiro guardado, que tenha sucesso nessa dimensão, que não tenha buscado um profissional para ajudá-lo. Não tenha procurado e conversado, ido atrás de gente que entende daquilo como ninguém para assessorá-las nisso. Então, se eu quero ter sucesso, se eu quero ter um dinheiro bem investido e bem aproveitado e que vai me ajudar a ter uma vida mais para frente muito mais tranquila e muito mais segura, foi um investimento que eu estava disposto a fazer. Que talvez eu me arrependa, mas que eu acho que é o melhor caminho e que eu acredito que vai valer muito a pena. Que eu vou olhar para trás, lá na frente e dizer, puta, ainda bem que eu fiz isso. Porque eu vou te falar, eu nunca na minha vida me arrependi de um curso que eu tenha feito, por mais caro que seja. Aliás, os cursos mais caros que eu fiz foram os que mais valeram a pena. O curso que eu fiz em Harvard, o curso que eu fiz em Stanford, todos eles foram incríveis e me ajudaram a abrir portas magníficas na minha vida. Que é aquela coisa, né? Acho que não dá para você colher sem você semear antes. Eu acho que se eu não tenho o talento para entender sobre o mercado financeiro de maneira super profunda, a melhor coisa que eu posso fazer é me valer das pessoas que têm e fazem e estudam e, por que não, extrair o melhor dessa oportunidade. Porque é aquela coisa, né? Se você quer ser milionário um dia, você precisa pensar como um milionário. E se você não tem ideia de como milionários pensam, eu vou deixar um vídeo aqui sobre O Milionário Mora ao Lado, um livro maravilhoso que vai te contar tudo sobre como os milionários realmente pensam e não como você acha que eles pensam.